Tradutor: Otaquinho no império mais antigo do mundo, o Império Condifa. Um pilar de luz derrubou o palácio da capital. A luz veio do céu enquanto inúmeras pessoas testemunhavam esta cena. Foi chocante, pois todo o chão tremia fortemente e a mana pesada se espalhou lentamente pela área ao redor. Oh meu Deus! O que é isso? Oh, o que está acontecendo? Merda! O que está acontecendo com esse lugar? Não! Ajuda! Que diabos é essa coisa? As vozes dos cidadãos do país ecoaram em toda a área. O terremoto foi tão forte que destruiu várias estruturas altas na capital. Depois de alguns momentos, o pilar de luz desapareceu. O que apareceu diante deles foi um homem com 2,5 metros de altura. O homem estava usando uma armadura vermelha clara. Seu tom de pele era cinza e a textura de sua pele era áspera. Parecia que havia pequenos solavancos. Suas unhas eram pretas e afiadas como uma lâmina. O mesmo pode ser dito de seus dentes afiados. Seus olhos eram reptilianos. Acima dele estava um gigantesco objeto de metal com 500 metros de comprimento e 200 metros de largura. Era um navio. Uma tecnologia que este mundo nunca viu antes. O nível de energia na atmosfera é mais alto do que em um mundo normal. Este é um mundo incrível, o homem disse enquanto olhava ao seu redor com uma expressão de espanto. Ele não podia acreditar que o nível de energia deste mundo era maior do que seu mundo natal. Foi impressionante ver um tesouro como este. Coisas semelhantes à carne vazaram de sua armadura e se contorceram em torno da superfície da armadura. Depois de alguns segundos, a armadura mudou totalmente de aparência. A armadura em seu rosto se fechou enquanto pontas se projetavam lentamente do capacete até suas costas. Estou detectando várias pessoas poderosas, ele murmurou quando a armadura em sua mão se transformou em uma lâmina afiada. Até mesmo os cavaleiros classe mestre, que estavam confiantes em suas habilidades, estavam olhando para o homem que usava uma armadura estranha com olhos cautelosos. O perigo estava vazando de seu corpo e causava arrepios nas pessoas ao seu redor. O que é esse homem? A aura que ele possuía é algo que eu não vi em toda a minha vida. Sim, devemos trabalhar juntos. O homem olhou para eles e sorriu. Ok, vamos destruir este lugar. Assim que ele disse essas palavras, o navio no céu abriu suas portas ou portões. Várias figuras humanoides saíram dele e pousaram no chão. Foram seus subordinados. É um bom presente para o nosso mestre, ele disse enquanto avançava em direção ao oponente. 5 cavaleiros classe mestre moveram rapidamente seus corpos o mais rápido possível. Eles têm papéis diferentes na batalha, assim como em um grupo, alguns eram tanques e outros causadores de danos, enquanto outros eram suportes. Os cavaleiros comuns se viraram e encararam os subordinados do homem. Eles sabiam que não podiam ajudar os cavaleiros classe mestre em sua batalha. Assim mesmo, uma das nações mais antigas, o Império Condifa enfrentou a crise da invasão de outro reino. Mais uma vez, este mundo experimentaria guerra após um longo tempo de paz. Souta e os demais chegaram à capital da República Jonar, Grammar State, após alguns dias de viagem. Claro, Souta e Alice não pararam de treinar nesses poucos dias. Sempre que tivessem uma chance, os dois treinariam para aumentar sua força na consciência interior de Saia. Eles deixaram o labirinto vivo lá depois Souta decidiu concluí-lo quando tivesse energia suficiente. Ele sabia que seu nível de poder não era suficiente para concluir um labirinto vivo de 1000 anos que produzia incontáveis monstros. Ele vai se lembrar deste mundo, o mundo natal de Isabela. Grammar State era uma cidade enorme como o Buckshot State. A única diferença era que muitos nobres e altos escalões do país viviam aqui. Enquanto a maioria das pessoas que viviam no Buckshot State eram mercenários. Esta cidade era guardada por inúmeras pessoas usando armaduras completas. Eles eram os soldados e a força militar desta cidade. O grupo entrou na cidade e ficou bastante surpreso ao ver um grupo de pessoas com roupas luxuosas dando as boas-vindas. As potências de nível cavaleiro curvaram-se respeitosamente a Alice junto com as pessoas que pareciam alguns oficiais de alto escalão deste país. A notícia de Alice viajou para esta cidade com facilidade. Souta ficou bastante surpreso ao observar o grupo.
Ele adivinhou que eles têm algum tipo de dispositivo de comunicação. Se não, como essas pessoas poderiam saber que Alice era uma cavaleira classe mestre? O grupo de Isabela e Jun ficaram sem palavras com essa visão. Eles não achavam que oficiais de alto escalão da República Junar iriam recebê-los. Mas, considerando o status de Alice, eles podiam entender. Os funcionários tentaram falar com Alice, mas ela ignorou todos eles. Ela simplesmente fechou a boca enquanto ouvia suas palavras sem sentido. Souta sorriu ao decidir agir. Ele deu um passo à frente e respondeu a eles no lugar de Alice. Sim, iremos com você. Alice inclinou a cabeça quando ouviu. Ela pensou que eles não iriam seguir aquelas pessoas irritantes. Oh! Obrigado. Então, por favor, siga-nos. Já preparamos um quarto de luxo para o resto de vocês. Um dos funcionários disse com um sorriso. Souta olhou para Alice e sorriu. O grupo seguiu os oficiais e dirigiu-se ao palácio no centro da cidade. Claro, este pequeno evento chamou a atenção do povo. Eles não sabiam por que aquelas autoridades do país estavam aqui conversando educadamente com alguém. Acho que a pessoa que está nos seguindo não se atreveria a ir ao palácio, Souta disse a Alice em uma voz baixa que apenas os dois podiam ouvir. Entendo, mas acho que essa pessoa ainda nos seguiria. Alice respondeu a ele. Depois que o grupo deixou Buckshot Estate, eles notaram que alguém os estava seguindo e observando seus movimentos. Eles não se incomodaram porque aquela figura não tinha hostilidade contra nenhum deles. Eles pensaram que a pessoa que os estava seguindo desistiria logo, mas essa pessoa foi consistente. Além disso, é melhor entrarmos em contato com as autoridades deste país. Dessa forma, poderemos reunir informações facilmente com a ajuda delas. Souta disse a ela. Ele estava certo. Com a ajuda de funcionários de alto escalão, eles teriam grande possibilidade de obter as informações que desejassem. Se você diz, Alice acenou com a cabeça para ele. O grupo chegou ao palácio e os funcionários os conduziram a um dos maiores quartos deste local. Era um quarto de hóspedes, mas também era lindo. O design do quarto era requintado. Uau, é lindo! É a primeira vez que entro em um quarto como esse. May disse enquanto olhava ao redor. Eu também, Rini assentiu com as palavras dela. Um quarto no palácio é realmente outra coisa, disse Jun com uma risada. O resto do grupo do Jun olhou em volta com Isabela. Mais cedo ou mais tarde, um monte de gente vai nos visitar para ver a grande cavaleira classe mestre, Souta disse enquanto olhava para Alice. Ele então acrescentou, apenas faça o seu melhor para interagir com eles. Ah! Achei que fosse você quem ia falar. Se eu soubesse disso, nem viria aqui. Alice disse com um suspiro. Ela realmente não gostava de falar com pessoas que não conhecia. Está tudo bem. Tudo bem. Eu vou te apoiar. Souta disse ela enquanto fechava os olhos e ativava a habilidade, ressonância com o animal de estimação. Ele viu que Yuko estava dentro de um lugar onde os guardas mantinham os monstros da guarda do palácio. Parece que tem um domador aqui para eles terem um lugar como este que estava cheio de monstros domesticados. Os monstros domesticados sentiram que Yuko era mais forte do que eles, então eles se tornaram dóceis. Eles eram apenas monstros não evoluídos e eles colocarão uma terceira evolução ao lado deles. Se eles soubessem a diferença, eles não fariam isso. Isabela. Você quer preparar algumas poções? Podemos perguntar às pessoas aqui. Tenho certeza que o palácio tem um lugar onde você pode preparar poções. Além disso, podemos pedir alguns ingredientes. Souta abriu os olhos e disse enquanto olhava para Isabela que estava olhando em volta com olhos brilhantes. Isabela ficou surpresa quando ele chamou ela. Ela não sabia o que dizer. Ela queria preparar algumas poções, mas pedindo às pessoas do palácio. Ok, vou contar a eles sobre isso. Souta não esperou pela resposta dela quando ele disse.